falo, por exemplo, de discipulado, de igreja caseira, eu tenho 500 pessoas que chegaram e cada um vai entender uma coisa diferente. É que as pessoas têm muitas histórias ruins com o discipulado. A primeira coisa, o cara passou por um discipulado que era dominador. Então o cara queria mandar na vida dele. Isso é muito ruim. Eu ouvi o que eu ouvi. E se eu ouvi o que eu ouvi, eu tenho que, como líder, responder biblicamente para isso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O podcast da F-Hop está no ar. E hoje nós vamos ter uma conversa de amigo, de irmãos, de parceiros que talvez você não tenha muito conhecimento sobre esse nosso convidado. Se você é membro na F-Hop, se você é um líder na nossa igreja local, você certamente já conheceu, porque ele e sua família já estiveram aqui com a gente. Mas a gente vai conversar hoje com o Farley, que é um amigão da F-Hop. Amigão, quando eu falo da F-Hop, gente, eu não estou falando da instituição, do CNPJ. Eu estou falando de toda a nossa família de fé aqui. Nós temos crescido em relacionamento com ele, com a Dani, com os filhos. E para nós é um grande privilégio estar aqui hoje. Eu queria convidar você, Farley, para contar um pouquinho de você, do seu ministério, de sua família. E aí a gente vai deixar a conversa rolar. Beleza, meu nome é Farley. Eu estou envolvido, né, com a vida da igreja desde moleque, mas estou em tempo integral há 26 anos, se eu não me engano. Com que idade você foi para o tempo integral? Cara, eu tive a primeira experiência de tempo integral com 18 anos, mas eu voltei depois, fui fazer faculdade, trabalhar, mas desculpa, 26 não, 16 anos. Eu estou de volta em tempo integral mesmo há 16 anos. Né? Você deu muito trabalho com 18, aí o pastor falou, vai lá. Eu dei muito trabalho, na verdade, sempre, continuo dando. não é essa a questão, mas há 5 anos atrás eu fiquei 13 anos na comunidade Alcance e há 5 anos atrás a gente começou um trabalho novo, que é a Cornerstone, em Curitiba. Hoje a gente tem 13 igrejas, né? Então a gente tem uma igreja em Itajaí também e uma em Mogi das Cruzes. Além de pastor local, faz, eu acho que mais de 20 anos que eu viajo pregando, né? Tudo quanto é canto. E tenho alguns livros escritos também. Sou casado com a Dani e tenho 3 filhos, o Caleb, a Nicole e a Louise. Amém. O Farley, uma dos privilégios que a gente tem de caminhar em ministério é a compreensão de que a gente não carrega tudo na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa casa. E aí a graça de Deus que, mesmo não carregando tudo, Ele nos dá amigos que carregam o que a gente não tem, né? E quando você entrou na nossa caminhada ali, há uns 2 anos atrás, mais intensamente esse ano, uma das coisas que ficaram evidentes para mim, para Amy, para todos os nossos pastores, é a graça que você e a Dani têm, para a formação de discípulos, de líderes, de pessoas que abraçam o chamado do discipulado da igreja local com vocês. Vocês estiveram aqui em Floripa, nos ajudaram a começar nossas igrejas caseiras. Eu queria falar um pouquinho disso, assim, por que você acredita que isso faz parte, né? Como isso veio se tornar parte de uma das características identitárias da comunidade de Curitiba, da Cornerstone, e um pouco desse impacto, né? Como vocês vivem a partir desse lugar. Eu acho que a gente poderia falar da F-Hop de outras coisas, mas sem dúvida, quando eu olho para vocês ali em Curitiba, eu vejo, poxa, é uma comunidade que me inspira a desejar a vida orgânica da comunidade. Se você pudesse contar um pouquinho de como é essa característica de vocês. Cara, eu acho que eu fui muito privilegiado, porque quando eu tinha ali 18 anos, quando eu falei, o primeiro pastor que me discipulou, o nome dele é Silas Fernandes Souza, ele está lá em Uberlândia hoje. Já tive a oportunidade de trazer ele para cá, a gente tem relacionamento até hoje, né? Isso se vão já 31 anos. E eu era muito garoto e ele era um cara incrível já, teólogo, com várias especializações, psicólogo. E esse cara me escolheu de alguma forma, me levou para dentro da casa dele e eu fui discipulado ali na mesa mesmo, né? Então, eles me trataram como filho mesmo. Então eu acho que a primeira experiência adulta ali, de um discipulado intenso, foi isso. Ele me levava, ele viajava também ministrando, começou a me levar com ele. Então eu fui formado nesse ambiente de casa, familiar, de mesa, né?
Então eu acho que ali nasceu uma coisa de entender essa vida pessoal de igreja e a gente acabou depois estendendo isso, né? Então quando eu fui para o Ministério Pastoral mesmo e na época fui pastor de jovens, a gente formou o time, porque a gente assumiu os jovens, já tinha uma quantidade até razoável de jovens, mas não tinha liderança nenhuma. E a gente formou essas pessoas dentro de casa. E não só foi um entendimento, na verdade eu acho que eu só multipliquei aquilo que eu recebi, mas a gente levou essas pessoas para cá e se apaixonou por isso, né? Então hoje a Cornerstone tem 5 anos, mas eu tenho pessoas ali, eu tenho umas 70 pessoas na igreja que estão com a gente há mais de 10 anos. Então a gente está comigo há 10, 15, a Carol, que é a nossa advogada, está com a gente há 22 anos já. E essas pessoas a gente formou dentro de casa, né? Então eu acho que isso se multiplicou para a vida da igreja. Então quando eu olho, eu acho que a gente nem entra nisso agora, mas eu olho o modelo bíblico, a essência do cristianismo ela é relacional. Então eu acredito que a igreja ela é esses relacionamentos, né? Então eu não consigo nem ver a igreja de uma forma que não seja assim. Então a igreja a gente entende que ela parte da casa para o templo e não ao contrário, né? Então a gente tem um templo que a gente se reúne, que a gente chama de igreja, e aí a casa é importante também. Não, mas é o contrário. A vida da igreja, e quando eu falo de casa, eu não estou só falando da reunião semanal, que uns vão chamar de célula, o que for, mas eu falo dos relacionamentos. Então a vida da igreja está nos relacionamentos, está na mesa. E aí, no domingo, a gente se reúne para celebrar, para ensinar a igreja como um todo, né? Mas eu acho que talvez uma forma de resumir seria entender que a vida da igreja está nos relacionamentos. Sim. E todo o resto nasce disso. Eu tinha um medo, assim, eu acho que uns 2 anos atrás eu comecei a ficar muito temeroso do crescimento da nossa igreja. E a maioria dos pastores querem a igreja grande. E eu estava ficando com medo da igreja grande no sentido de tornar-se uma igreja de plástico, assim, uma igreja superficial. E eu temia porque as minhas memórias de adolescente é de que quando a igreja era pequena, os relacionamentos eram mais intensos, eram mais profundos, eram mais vivos, tinha mais cor na vida da igreja. E conforme a igreja cresce, ela vai ficando um pouco mais pálida, ela vai perdendo essa riqueza relacional. Então foi por meio do despertamento de que o relacional não vai ser profundo entre as 2.000 pessoas, mas ele pode ser profundo entre aquelas 20, 15 pessoas ali, e eu posso chamar aquilo ali da essência da igreja, né? A essência relacional da igreja. Então foi na formação do conceito das igrejas caseiras aqui para nós que eu perdi o medo do tamanho da igreja. E aí eu aceitei que a igreja poderia ser grande e isso não necessariamente comprometeria a qualidade dos relacionamentos. Mas para mim o conceito da igreja caseira salvou um pouco esse temor, essa crise que eu tinha da igreja crescer. Mas junto com o crescimento e aí as ferramentas que Deus vai nos dando, a identidade relacional da igreja, surgem vários desafios. E alguns dos desafios que vocês talvez encontraram ao longo dos anos, pelo menos que a gente tem encontrado aqui, é muito colado com os privilégios, que é realmente a vida na vida, né? A gente começa a ver um monte de problema na igreja que a gente nem sabia que existia. Então a igreja caseira não gerou os problemas, a igreja caseira na verdade nos permitiu ver o que estava lá já. Ela expõe. Ao mesmo tempo ela oferece um ambiente de cura e de restauração. Como é que tem sido para vocês ao longo desses anos todos o discipulado a partir da igreja caseira? Porque o discipulado, muitas pessoas entendem ele como um chamado, uma obrigação, uma incumbência para multiplicar a igreja, né? Agora eu sou discípulo do fulano, eu tenho meus discípulos, aí eu vou fazer os meus, e aí você cria meio que um negócio de pirâmide assim, que eu tô no topo e aí eu tenho um monte de gente embaixo de mim e perde essa essência transformadora do discipulado. Se você puder falar um pouquinho dessa dinâmica relacional que leva a um discipulado, uma transformação a partir da igreja caseira.
Então, eu acho que a gente tem um desafio grande, cara, e a igreja em Curitiba é uma igreja pequena, a gente tem 500, 600 membros, mas a gente já passa por um desafio de ter um time de 90 pessoas que tem comunhão há muitos anos e ter recebido 500 novas pessoas que não viveram isso. Então eu vejo que o primeiro desafio é alinhar a nomenclatura. Porque quando eu falo, por exemplo, de discipulado, de igreja caseira, eu tenho 500 pessoas que chegaram e cada um vai entender uma coisa diferente. Né? Sim. Então, por quê? Porque a gente pode pegar um princípio e aplicar isso da forma muito errada. O que eu quero dizer? Eu acho que quase ninguém tem dúvida que discipulado, igreja nas casas, é um princípio bíblico. Agora, muitas vezes a gente pega um princípio e aplica ele com a motivação errada. Né? Então eu costumo dizer assim, cara, a igreja ela é um lugar muito propício para manipulação. Por quê? Cara, você pega ali o cara que chega na igreja todo arrebentado. Ele nunca teve, às vezes, sucesso em área nenhuma. O cara não está bem na família, ele não está bem profissionalmente, ele tem problema com paternidade. E aí o cara chega na igreja e aquele lugar ganha o coração dele de alguma forma. Então o cara não teve sucesso, às vezes, em lugar nenhum, ou até teve, e aí você apresenta para ele uma coisa, ele fala assim, ó, você está aqui na igreja e se você quiser, você pode ser um líder aqui. E se você for um líder aqui, você vai ser respeitado, as pessoas vão te servir, você vai ter uma autoridade, você vai desenvolver o seu ministério e para chegar nesse lugar você precisa cumprir essa cartilha aqui. Então eu digo assim que é por isso que os modelos, e não é uma crítica direta, né? Eu não quero apontar o dedo para ninguém. Se não é um modelo A ou B. Né? Falando, eu acho que é o risco que todo mundo que tem igreja, vamos falar que o modelo que a gente usa, que tem igreja nas casas, as livings, que a gente chama lá, corre. Então o cara chega na igreja e eu dou essa apostila para ele. Eu acho que é por isso que os modelos celulares, vamos falar assim, funcionam tão bem. Porque esse cara, ele quer alguma coisa, ele quer servir a Deus, para ele parece uma motivação correta, ele quer esse lugar de destaque, ele quer um ministério, ambição, ele quer um né? reconhecimento, ele tem uma ambição, ele vai seguir aquilo. Sim. Então eu costumo dizer, você fazer esse cara seguir uma apostila, cara, é fácil dizer o que o cara precisa fazer para ele chegar nesse lugar. O que é difícil, que é completamente diferente, é ensinar para ele o porquê ele faz aquelas coisas e mais difícil ainda é com que coração ele faz. Né? Então ele alcançar essas coisas pela motivação correta. Porque eu posso dizer assim, olha, a gente vai instituir aqui igreja nas casas e discipulado. Cara, esse é princípio, mas por que a gente vai fazer? Porque é o seguinte, porque tem um monte de igreja fazendo e cresce, e a igreja cresce. Sim. E se a igreja crescer, a gente vai ter um ministério de renome, sim, e a gente vai ser reconhecido, e a gente vai ter mais grana, e a gente vai poder levantar mais pastor, e a gente vai ser um ministério reconhecido na cidade. Cara, tudo parte do quê? Igreja na casa e discipulado. Ou eu posso dizer assim, cara, a gente vai fazer isso porque é o modelo de Jesus. Sim. Porque a igreja não é o templo. Porque não adianta nada a gente trazer as pessoas e não cuidar delas. Então a gente tem que restaurar as famílias, a gente tem que estar perto delas. Então você parte do mesmo ponto, mas o coração, a motivação... Usa a mesma ferramenta. É totalmente diferente. Sim. Então para mim, cara, o grande desafio é você ensinar não o que as pessoas devem fazer, mas o porquê fazer e com que coração fazer. E aí como é que você olha e fala assim, poxa, aqui a gente está tendo um fruto positivo do discipulado. O que você olha e fala assim, isso aqui é um sinal saudável, isso aqui é um sinal saudável, isso aqui é sinal que tem saúde no nosso meio. Quais são assim, os pontos que tu fica ligado para identificar que tem saúde no discipulado? Cara, eu poderia dizer algumas coisas. Uma é a exposição de pecado. Quando você vê que as pessoas estão voluntariamente vindo e expondo a sua vida, expondo o seu pecado. Não por vergonha, né? Mas por um desespero de ajuda. Porque quer alinhar a vida, né? Então, é o seguinte, cara, eu estou devendo na praça, eu preciso de ajuda, eu não consigo alinhar minhas finanças. Né? Outra coisa que é um sinal para mim muito positivo é você ver nascer na igreja uma cultura de conserto.
Porque, cara, a verdade, a gente não pode romantizar. Você ter essa igreja que vive mesa e que vive discipulado, dá um trabalho desgraçado. Essa que é a verdade. Né? Eu brinco com o pessoal, falo, pô, a gente nasceu na época errada. Né? Tinha um tempo que o pastor só aparecia domingo para pregar, fazia uma visita... Era mais fácil, né? 3, 4 vezes por semana e a vida era muito tranquila. A gente aí resolveu fazer isso, a gente nasceu na época errada. Mas quando você consegue ver que esse ambiente de tivemos problema, agora a gente senta, olha no olho, a gente confronta, a gente fala que ficou mal, a gente fala que foi errado, eu digo que eu me ofendi. Então quando começa a nascer essa cultura de transparência e de resolução de problemas, assim, olho no olho, que eu tenho um problema com você, eu não saio falando para um monte de gente que você me fez mal, sim, mas em vez disso eu sento com você e falo, sim, você me fez mal, até isso 18, eu acho que é um outro sinal muito positivo. Sim. E outro, para a gente pontuar 3, que a gente vê relacionamentos afetivos. Que você vê que o casal, eles não estão 2 casais se encontrando só para ter uma hora para falar de como o grupo caseiro está crescendo. Mas você vê que essas pessoas, elas fazem churrasco junto, elas vão para a praia juntas, né? Então que existe um relacionamento íntimo real. Eu acho que esses são 3 bons sinais para você ver que a coisa está funcionando. Muito bom. E aí, cara, você falou, né, sobre a confissão do pecado e esse desejo de querer alinhar a vida, de falar um pro outro quando tem um problema. Assim, fazem 10 anos, 12 anos que eu tô aqui no Brasil. Isso não é um problema só da nossa cultura brasileira, de maneira alguma, mas eu acho que foi aqui que eu vi isso de uma maneira mais próxima. Como a gente tem o costume de santificar o que não é santo, né, de dar um ar de puritano naquilo que Deus chama de pecado, e como é difícil essa coisa da transparência, do abrir o coração, do ser sincero, do assumir erro. E eu, lidando com questões pastorais aqui mesmo na F-Hop, algumas tensionam e estouram, né? Aí a pessoa quer ir embora, a pessoa não quer mais ficar, aí cria um clima chato, cria um clima difícil. Mas quando você vai olhar na raiz, é uma questão de discipulado. É uma questão, e assim, para desmistificar essa palavra, é uma questão de discipulado, é uma questão de que a gente ainda não se parece com Jesus. E pelo fato de a gente ainda não se parecer com Jesus, os problemas surgem e aí nós não sabemos resolver eles. A gente está numa geração que não sabe resolver problemas, não sabe ficar na sala com atenção, abraçando o processo da restauração e entendendo que eu não tenho que ir embora porque está tenso. Agora que eu tenho que ficar mesmo, porque isso que trouxe para a superfície um problema que eu estava santificando ele, né? Vendo o erro nos outros, vendo o problema nos outros, mas na verdade o problema estava em mim. E eu tenho olhado com muita esperança assim, para esse processo da formação das igrejas caseiras como um processo de aprofundamento relacional não descartável. Onde a pessoa que erra, que é pega num erro, que admite, que confessa um problema, ela não acha, bom, poxa, agora então eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou pegar minhas coisinhas e vou embora e vou recomeçar minha vida em outro lugar. E isso é muito triste para quem é pastor, porque você passa anos com a pessoa e aí agora que a gente está entrando no discipulado, você vai interromper esse processo, agora que a gente estava vivendo aquilo que realmente é o Evangelho. E como que vocês lidam com o lado mais difícil do discipulado? O lado onde o ferro afia o ferro e a dor é real e os relacionamentos são machucados e o pecado que está no nosso meio, ele deixa marcas, ele deixa dor. Como olhar para isso a longo prazo e olhar para isso com alegria, com motivação e com ânimo, sabendo que nós estamos todos em períodos diferentes da nossa formação de caráter. Como é que tem sido essa jornada para vocês? Cara, eu acho que são várias coisas que envolvem, Vini. Eu acho que uma das primeiras coisas é a gente desenvolver uma empatia para conseguir a gente lidar emocionalmente com o pecado do outro. E às vezes com coisas muito elementares. E aí eu acho que você tem que considerar 3 coisas. A primeira é que é natural do ser humano. O cara, ele quer vender uma imagem, ele quer mostrar
que ele é melhor do que ele é de verdade. E isso não é privilégio de um, né? Isso é do ser humano. A segunda coisa é que as pessoas têm muitas histórias ruins com o discipulado. Então, eu falei de 3 coisas, mas eu vou falar outras 3 que acontecem ruim nos discipulados. A primeira coisa, o cara passou por um discipulado que era dominador. Então o cara queria mandar na vida dele. Isso é muito ruim. A outra coisa, o cara expôs o pecado dele e esse líder que ouviu espalhou para um monte de gente. Isso arrebenta o cara. E a terceira coisa, ele expõe o pecado dele e ninguém trata. E a liderança simplesmente começa a tesourar esse cara. Então, assim, não existe essa cultura do confronto, de falar a verdade. Ó, eu tô te tirando desse lugar porque você está desqualificado por causa disso. Beleza, mas como que eu volto? Para você voltar, a gente tem que alinhar isso. Então, eu acho que o caminho para alinhar isso, a primeira coisa é trazer o ensino, né? É o princípio de Mateus 18, né? Que é elementar, cara. Eu acho assim, eu acho que é um dos textos que deveria mais ser pregado na igreja, né? Como consertar. Então, o teu irmão pecou contra você, você vai, confronta o teu irmão, ele não te ouviu, você leva uma testemunha, não te ouviu, você leva a testemunha de volta, senão você expõe a igreja. Então, eu vejo que mesmo a gente ensinando e falando, a gente não vai descartar você, a gente quer te ajudar. Eu tive várias experiências dessa. E às vezes quando você pega o cara num erro e se confronta, as pessoas desanimam demais. Porque elas acham que a partir daquele momento ela ficou queimada e ela não vai ter mais oportunidade nenhuma. Então um dos trabalhos que eu mais tenho, vamos dizer, com o crente velho, é pegar esse cara em alguma coisa que a gente precisa tratar e levar ele a ser convencido de que ele não é descartado por causa disso. Cara, isso é muito difícil. Porque a pessoa tem uma ferida, ela viu um negócio na igreja acontecer diferente a vida toda, ela tem muita dificuldade para acreditar. Então eu acho que o primeiro desafio é esse, é você gerar um ambiente que a pessoa se sinta confortável para andar nessa transparência. Mas como é que faz então para que quando a pessoa abre essa área da vida que ela está precisando ser discipulada, trabalhada, moldada, algumas dessas atitudes, elas são maus que ela faz a si mesma, são pecados que ela tem no coração dela, que deixam a vida espiritual dela fraca. Outros pecados são pecados contra o corpo, são pecados contra a igreja, são pecados contra outros irmãos. Uma coisa que eu escuto bastante ao longo dos anos é, poxa, enquanto eu estava quieto e eu não falava nada, eu tinha oportunidade, eu estava lá, eu cantava, eu pregava, eu liderava, aí foi só eu contar para alguém o que eu fazia e agora eu estou de banco, eu estou sentado. Como que tu leva essa pessoa a entender, mas poxa vida, então tu achava que era só você contar e ia ficar tudo bem? Tu achava que era só você abrir tudo, aí porque eu abri então não tem um tratamento, não tem um discipulado, seja lá o que você queira chamar. Como que você faz então para que a pessoa te procura, conversa, abre o coração, quer ser trabalhada pelo Senhor e você, ao mesmo tempo que você tem um senso de gratidão, você olha, poxa, que legal, a pessoa confiou em nós, veio expor seu coração, isso é precioso, mas eu não posso fazer de conta que eu não ouvi o que eu ouvi. Eu ouvi o que eu ouvi. E se eu ouvi o que eu ouvi, eu tenho que, como líder, responder biblicamente para isso. Esse é o ponto, na minha opinião, mais crucial. Porque a gente chegou na coisa mais pura e mais verdadeira, a sinceridade, o coração, a honestidade. Mas eu não tenho como não ouvir isso, ou fazer de conta que eu não ouvi. Como que eu faço agora para esse coração não se perder e não desprezar o movimento de ter exposto a sua situação, sabe? Faz sentido? Sim, cara, eu acho que a gente tem que ajudar a liderança, começando da gente. É claro, você faz com a sua liderança, eles vão reproduzir o que receberam, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante é mostrar para a pessoa que está sendo tratada que ele é mais importante do que o serviço que ele presta. É dizer para ele, cara, você é mais importante para mim do que o serviço na adoração que você me dá. Você é mais importante para mim do que a liderança que você tem na casa. Eu amo é você, cara. Então, servir é uma coisa muito boa que você oferece para a igreja, mas porque você é você e porque a gente tem um relacionamento. Então,
eu amo você. A primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar você bem. Então eu acho que ao mesmo tempo que você não minimiza o pecado, né, eu digo assim, pecado tem que ter nome, você tem que mostrar a gravidade do pecado, você tem que mostrar para o cara que ele está desqualificado, e isso é parte do processo de treinamento. Porque eu vejo que tem gente às vezes que quer tratar alguém e fala, não, mas se eu tirar o cara do serviço eu vou matar ele. Sim. Cara, eu vou dizer uma frase que uma vez quando eu tive um desafio muito grande na liderança, eu procurei o Coach e abri umas coisas com ele, o Coach falou, cara, uma coisa que você tem que prestar atenção é que às vezes o mal que a pessoa fez, que levou ela a ser disciplinada, a reação dela durante a disciplina, às vezes é pior do que o que levou ela a ser disciplinada. Foi então você disciplina e vê a relação da pessoa no caminho. Então eu acho que é isso mesmo. Então você é duro com a disciplina, mas depois você mostra, cara, mas eu tô aqui. A gente vai passar junto. Então, uma coisa que eu falo sempre para a liderança, eu falo, olha, quando você precisar repreender alguém, eu não estou falando de coisa pequena. Quando você precisar ser duro, tirar alguém, cara, faz questão de mostrar nos próximos dias, nas próximas semanas, que você está junto, chama esse cara para jantar, abraça ele, diz que ama, fala, a gente vai resolver junto. Porque essas coisas vão quebrando essa resistência do cara pensar, vou ser descartado. Né? Mas até o vou ser descartado já tem um problema, porque o cara acha que ele é o trabalho que ele oferece. Sim. E não é. Cara, eu amo você, é muito bom. Cara, você ministra adoração, é incrível, a gente recebe tanto, mas eu amo mais o João do que o ministro João. Né? Então, e é um trabalho, cara, na verdade, de formiguinha, você não resolve com uma conversa. É essa convivência que você vai construindo. Porque quando você repreende alguém, o cara automaticamente ele tem no coração dele, vou domingo, o pastor não vai nem me olhar na cara. Às vezes não fui nem eu que repreendi, mas o líder traz para mim, tipo um ministro de adoração, trouxe para cara, tive que tratar, arrebentei o cara. Fez isso, está afastado da adoração. Eu falo, puxa, cara. Aí no próximo domingo eu faço questão de ir lá, dar um abraço nesse cara, falar, cara, a gente vai resolver junto. Isso ia arrebentar a sua vida, mas a gente vai passar por isso junto. Porque ele vai para a igreja esperando que eu vá olhar ele de cara feia. Sim. Então essas coisas vão amolecendo o coração do cara para ele falar, cara, eu estou numa família. A gente está junto. Eu fiz errado, eu errei, arrebentei tudo, mas eu tenho uma família aqui para me ajudar a reconstruir. E aqui, olhando assim pro todo, né, talvez uma das perguntas mais difíceis que as pessoas fazem pra gente, é fácil responder, mas é difícil você conseguir chegar lá, né? Quais são assim as marcas que você olha para a igreja e você fala assim, se eu pudesse escolher a perfeita igreja, a igreja saudável, quais são as características a partir de todo esse diálogo que a gente está tendo que você gostaria de ver? Assim, que talvez você ainda não chegou lá, ou que vocês têm dado alguns passos, mas o que é a igreja saudável para você? Eu acho que é uma igreja que tem a motivação correta para tudo que faz. Cara, eu acho que esse é um dos maiores desafios, porque a gente pode fazer muitas coisas certas com a motivação errada. Pregar é maravilhoso, você pode fazer com a motivação errada. Cuidar de pessoas, cara, mas você pode fazer com a motivação errada. Então é quando você começa a ver as motivações corretas nas coisas. Outra coisa é uma igreja que é bíblica, que tudo precisa estar fundamentado nas escrituras. Uma igreja que é intensa, que ora, que jejua, que tem vida devocional. E uma igreja onde os relacionamentos são sólidos e profundos. Né? Que a pessoa não está na vida da igreja porque ela quer trabalhar em algum departamento, porque ela quer desenvolver algum ministério, porque ela está porque é a família dela de verdade. Tipo, cara, eu amo estar aqui. Sim. Eu faço aniversário do meu filho, são essas pessoas que estão. Eu saio de férias, são essas pessoas que eu quero que vão comigo. Né? Então, eu acho que quando você começa a ver isso na igreja, o conflito sempre vai ter, mas que as pessoas vão para a mesa, que elas se resolvem. Outra coisa que eu vejo na igreja e sempre me toca, cara, eu vejo muito, é quando eu vejo um cuidado mútuo verdadeiro. Então não tem nenhum problema, é claro que às vezes surgem necessidades dentro da igreja e isso acaba caindo para a gente. Alguém que está desempregado, mas quando eu começo a ver que a igreja mesmo, ela está se cuidando, isso independente da liderança,
tipo, histórias que eu já vi. O cara chega chorando para mim e fala assim, pô, pastor, vou casar mês que vem. Tal família da igreja deu um carro pra gente. Pastor, vou casar, um cara me deu a fotografia, o outro me deu o vídeo, o outro me pagou a lua de mel. Quando eu vejo alguém que está desempregado e arrumaram um emprego para o cara, ofertaram, pagaram a luz. Então, quando eu vejo esse cuidado financeiro, porque a gente tende a secularizar demais a questão financeira, né? Mas quando a gente olha para a igreja de Atos e fica claro que isso não era uma obrigação, porque quando a Bíblia fala de Ananias e Safira, né, os apóstolos falam, cara, não era seu, se tivesse com você não era seu, se vendeu o dinheiro não estava com você, então não era obrigado, mas era voluntário. Então eu não acho exatamente que a gente tem que voltar aquilo e todo mundo vende todos os seus bens e retribui, mas aquele cuidado mútuo falava de um modelo de igreja saudável. Então esse cuidado, cara, e a gente vê isso de forma muito especial na igreja, né? A gente ouve só os testemunhos. Então não precisa cair para os líderes resolverem. As pessoas entre elas estão se amando e se cuidando. Cara, isso para mim é uma das coisas que até hoje eu vejo, eu posso ter visto a mesma coisa várias vezes, mas toda vez que eu vejo, me toca. Sim. Sabe quando você tem a gente nunca nem fez retiro na Cornerstone ainda, mas quando tem um retiro, e aí você fala, cara, tem alguém precisando lá, que não tem grana? Fala, não, pastor, tinha, mas a gente já fez uma vaquinha e já pagou o dele. Puxa, essas coisas, cara, sempre me tocam. Acho que o coração, falando na linguagem familiar, é quando os filhos já estão crescendo, eles param de ficar com a birra um com o outro, eles começam a cuidar um do outro, né? E como os pais olhando de longe, sem ter que se envolver, ver um filho cuidando do outro, enfim. A gente tem essas histórias aqui também e eu sempre resisto um pouco a levar problemas da igreja, que são verdadeiros, que são honestos, mas levar para o púlpito, eu sempre espero até o minuto final, porque eu quero ver até onde a igreja vai. De forma orgânica, de forma mais sem o envolvimento da liderança, né? Cara, e para fechar só o nosso tempo juntos, vocês tiveram uma intensificação nos últimos anos, aí botaram bastante vigor e energia numa comunidade que ora. Vocês têm feito isso, né? E como é que essa junção dessa realidade da igreja caseira, do discipulado e a oração, e como isso tem reverberado lá para vocês? Eu acho que quando a gente fala de oração, a gente está falando de essência, né? E eu vou falar, a gente não vai poder abordar, talvez fosse um tema para um outro podcast, mas eu vou falar de uma coisa que a gente discutiu várias vezes sobre isso, é que é indiscutível a importância do movimento de oração. E quando a gente vê tudo que aconteceu, né, na história recente, até com o Mike Bickle, tudo, a gente entende que o maior erro foi porque o ministério de oração era um ministério paralelo à igreja e a gente entende que a solução para isso é que o movimento de oração ele precisa ser um movimento da igreja. Então eu acho que a gente nasceu muito e o que a gente tem feito de uns anos para cá, 3 anos para cá, 3 anos e meio para cá, é organizar isso, né, com as salas de oração. Então todo ano a gente faz um jejum de 40 dias e eu dispenso todo mundo que trabalha na igreja durante o dia, porque a gente fica nesses 40 dias com a igreja aberta das 8 à meia-noite, né? Então tem sala de oração todos os dias. Então a gente acredita que isso, cara, é uma coisa indispensável, né? Porque além da importância de se orar ali, eu acho que isso constrói a cultura de oração da igreja, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Eu posso trazer um modelo e obrigo as pessoas a fazerem para crescer, ou eu posso ensinar o porquê e com que coração faz. Isso fala de estabelecer uma cultura, né? Então, eu acho que a gente que tem o coração para isso, foi muito triste tudo que aconteceu. Sim. E muitas pessoas têm a impressão que o movimento de oração está morrendo. Cara, na verdade, eu acho que a gente está voltando a uma reorganização e a essência do que é o movimento de oração. Sim, a gente terceirizado isso para movimentos para-eclesiásticos, né? Acho que a igreja está assumindo o seu lugar. Quando a igreja abraça isso e você ensina, cara, que você não pode ser crente de verdade se não ter vida devocional, se não ler a Bíblia, se não orar, se não jejuar. Formação espiritual básica, né? Então fala da essência, cara. Mesa é essência. Oração é essência, né? Discipulado é essência.
A gente pode ser igreja e não ter um prédio. Apesar de que o prédio é maravilhoso, né? Então, eu vejo muita gente dizer assim, a igreja de Atos era igreja nas casas. Opa, eu falei, peraí. O Atos vai repetir várias vezes, no templo e de casa em casa. Né? Aí o pessoal diz assim, mas o templo, você acha que o templo era santo? Não. O templo era o pátio do templo, sim, aberto, onde você podia falar para várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Você vê Paulo, por exemplo, ele tentando pregar na sinagoga, quando oferece resistência, a Bíblia diz que ele vai para a escola de tirano. Então, assim, mas mesmo assim ele ensinava na casa dele, mas ele escolhe um lugar que ele podia instruir mais pessoas ao mesmo tempo. Então é um privilégio o templo, ele é muito importante. Mas a gente poderia viver igreja, e a gente tem países com perseguição, isso é uma prova disso. Mas a gente não pode ser igreja sem oração, sem comunhão, sem mesa, sem discipulado. Essas são as coisas essenciais que a gente tem que resgatar. Amém. Amém. Bom, gente, dava pra gente falar de vários assuntos aqui. Quem sabe a gente possa ter essa oportunidade de novo, mas eu queria te agradecer. A gente está aqui no meio de uma conferência, o Fale vai ministrar daqui a pouco também, e vão ter outros podcasts sendo feitos, outros já foram gravados aqui, vocês vão poder desfrutar disso. E até a próxima oportunidade, até o próximo encontro. Muito obrigado, valeu, meu irmão. Muito bom estar com vocês. Valeu, gente.